Olá, hoje vamos falar sobre a indulgência, a virtude da compreensão. Eu me chamo Wander e sou trabalhador da casa de Irmã Rosália. Me acompanhe. A indulgência, no seu conceito mais conhecido por todos nós, é a disposição de perdoar as culpas ou os erros dos outros. É, por assim dizer, um ato de clemência, de misericórdia. Também a indulgência é compreendida como sendo absolvição de uma pena, de uma ofensa ou ainda mesmo de uma dívida, desculpa ou perdão. Deu para perceber que indulgência, perdão e misericórdia, conforme o próprio dicionário descreve, são termos que muitas vezes se confundem, pelo menos no primeiro momento. Mas não é assim. São termos distintos que possuem significados bem diferentes, embora se aproximem e se complementem em alguns casos. Para que possamos entender e aplicar a caridade em toda a sua extensão, necessário se faz conhecer o sentido exato dos termos utilizados pelos espíritos benfeitores que nos trouxeram a codificação, que em todos os tempos revelaram a nós, ao longo da nossa história, como condição indispensável para o bom entendimento e a boa aplicação dos seus conselhos morais. Então, necessário se faz buscar o significado mais exato possível de cada termo para termos então uma compreensão mais dilatada e assim podermos agir conforme essa nossa visão de mundo. No Livro dos Espíritos, Kardec então questiona: qual seria, no entendimento de Jesus, o conceito de caridade? E os Espíritos respondem: a caridade é a mãe de todas as virtudes. Para bem compreendermos a caridade, ela é formada simultaneamente por 3 virtudes que se complementam: a benevolência, a bondade, o perdão das ofensas e a indulgência para com as faltas alheias. A indulgência, ao longo da história da humanidade, foi sendo expressa por diversos termos e, como eu já disse, muitas vezes esses termos se confundiam com a palavra misericórdia ou mesmo com o termo perdão. Vejamos, durante muito tempo a indulgência era compreendida como sendo a quitação, o alívio, o relaxamento, a absolvição, o indulto ou a libertação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Kardec coloca o título Bem-aventurados os misericordiosos. E dentro desse capítulo nós vamos encontrar algumas passagens sobre o perdão e outras sobre a indulgência. Então, desta forma, nós podemos compreender que Kardec coloca a misericórdia acima do perdão e da indulgência. Então, ela é muito maior do que os dois. A misericórdia abrange o perdão e a indulgência. Por isso, Kardec sabiamente colocou tanto o perdão como a indulgência dentro do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. O perdão é, assim, um ato próprio da misericórdia, mas não pode ser maior do que ela, porque a misericórdia sempre existirá e o perdão, às vezes, não. Você pode não ter mais a necessidade de perdoar, mas o seu coração sempre será
misericordioso. A necessidade de perdoar, então, é sempre relativa ao nível espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de compreender e perdoar. E quanto mais ele evolui acima desse nível, ele perde até mesmo a necessidade de perdoar. A necessidade de perdoar é temporária. A indulgência permanece sempre e cada vez mais. E quanto mais indulgente for o indivíduo, ele alcançará um estágio ainda superior, o da própria misericórdia. Mahatma Gandhi, em sua luta para a libertação do subcontinente indiano, dominado pelo Império Britânico, desenvolveu a capacidade de relevar todos os ultrajes que sofreu durante esse período de intensas lutas na sua existência. Ele enfrentou todas as dificuldades, todos os abusos, todas as arbitrariedades do povo britânico que ali exercia poder e domínio sobre o seu povo na Índia. Então ele resolveu, depois de sentir-se profundamente indignado, mas jamais revoltado, jamais dominado pelo ódio, ele resolveu então lutar para libertar o seu povo. Mas a sua luta se deu de forma pacífica. A sua luta se deu de forma resiliente. A sua luta se deu de forma indulgente. E ele então empreendeu uma das maiores batalhas consigo mesmo e também conseguiu convencer o seu povo a segui-lo nessa trajetória de não obediência ao povo britânico, de resistência pacífica. E foi assim que ele conseguiu que o poderoso Império Britânico se retirasse da dominação colonial que exercia na Índia, deixando então o seu povo livre. Desta forma, depois de conquistada essa grande vitória, primeiro sobre si mesmo e depois com seu povo, sobre o Império Britânico, ele foi entrevistado por um grupo de jornalistas, ainda quando tentava reorganizar o espaço interno, a divisão política entre aqueles que iriam governar a Índia, o Paquistão e Bangladesh. Naquele momento de grandes conflitos e disputas internas, ele foi visitado por um grupo de repórteres após uma reunião e então foi questionado o seguinte: Mahatma Gandhi, o senhor perdoa os britânicos, aqueles que oprimiram, que maltrataram todo o seu povo e a si mesmo? Você os perdoa? E o Mahatma Gandhi falou: não, eu não perdoo. Vários outros repórteres, seguiram naquela entrevista com suas perguntas, mas aquele repórter que havia feito esta pergunta específica pediu a palavra e retornou: não entendi a sua resposta à minha pergunta anterior. O senhor não perdoaria aqueles britânicos que ofenderam, colonizaram, escravizaram o seu povo? E ele disse: não perdoaria. Mais uma vez, outros repórteres seguiram com outras perguntas, até que esse repórter intrigado levantou-se e falou: Mahatma Gandhi, sendo o senhor conhecido como a alma grande, o senhor não perdoa os britânicos por todos os atos praticados contra o seu povo? E ele falou: eu já disse, eu não perdoo, porque eu nunca me senti ofendido por eles. O perdão é uma necessidade daqueles que ainda se deixam ofender pelos atos praticados por outrem. Em nenhum momento me senti prejudicado e eles não fizeram nada mais do que prejudicarem a si mesmos. Por isso,
não posso perdoá-los, não tenho mais necessidade do perdão. Por isso, meus irmãos, a indulgência se expande na medida em que o perdão se encolhe. Vejamos. A indulgência, o perdão e a misericórdia, representados nesse gráfico, nessa figura, representam cada um de nós. Em decorrência da expansão da indulgência, na medida em que evolui o espírito, chega um momento em que se identificam como uma só virtude. Mas como isso acontece? Acompanhe. Temos na figura representada a misericórdia como sendo nós mesmos, em toda a nossa potencialidade. E dentro desse círculo, nós temos a indulgência e o perdão. Será necessário, então, que o perdão se encolha, que a indulgência se expanda a ponto de se confundir com a própria misericórdia. Vejamos. À medida em que o perdão vai se encolhendo, nós vamos crescendo em indulgência. Dia chegará em que não teremos mais necessidade nenhuma do perdão, e o perdão dessa forma será abolido das nossas cogitações, porque já não mais nos ofenderemos com as faltas alheias, aquelas que podem incorrer sobre nós. E aí então seremos totalmente indulgência e misericórdia. E quanto mais compreendermos as dificuldades do outro, mais cresceremos em amor e em sabedoria, até que seremos apenas misericórdia, e ela exercerá sobre nós grande domínio e influência nas nossas vidas. Portanto, evitar críticas e censuras aos erros alheios faz parte da indulgência. Eu disse evitar, porque nem sempre conseguimos calar diante de situações que nos constrangem os olhos, que nos sensibilizam o coração e que nos deixam indignados. Mas até que ponto podemos tecer críticas ou censuras aos erros alheios? A indulgência não vê os defeitos dos outros, e existem situações em que é impossível fugir à crítica e à censura, sob o risco de sermos coniventes com o mal. Há determinadas situações em que não tem como não enxergar, como ver, como ouvir, como sentir aquilo que o outro está fazendo. E às vezes temos a obrigação, em determinado momento, quando aquela pessoa prejudica outros, nós temos a obrigação moral de buscar auxiliar naquela situação. Todos nós possuímos a noção do bem e do mal, do certo e do errado, daquilo que nos orienta a consciência, daquilo que já carregamos na mente como princípios inamovíveis, leis universais, leis divinas que já vibram em nós. Diante dessa realidade inquestionável, temos que colocar em análise todas as situações e saber qual o momento adequado de poder colaborar e aquele momento em que devemos simplesmente nos calar. Não podemos ser coniventes com os erros alheios, mas também não precisamos sair por aí agindo ou reagindo de forma intempestiva. A melhor maneira de agirmos quando não é possível ficar calado diante de uma atitude, ficar sem ação diante de uma situação, a melhor atitude é sempre agir com brandura. Muitas vezes uma situação se agrava muito mais por conta daqueles que viram e ouviram do que realmente daquele que praticou.
porque a propagação, a divulgação, a escandalização do problema às vezes é muito maior do que a falta em si, praticada por alguém. Então, diante das dificuldades do outro, se aquilo não interfere na nossa vida, nem na vida de outras pessoas, devemos simplesmente silenciar. Esse é sempre o melhor remédio. E se a maledicência descobre os erros dos outros e chegam então aos nossos ouvidos, nós precisamos ter sempre uma escusa para eles. É sempre bom ter uma desculpa plausível, séria, aquela que minimiza o erro do outro e busca calar todo tipo de maledicência, que só vai piorar as coisas e não apresenta solução alguma. A pessoa indulgente não faz em momento algum observações chocantes. Tem sempre a censura nos lábios e no coração, e nunca divulga com observações chocantes o que o outro tenha praticado. Porque se formos duros, exigentes, inflexíveis, se usarmos de rigor até com uma ofensa leve, como vamos querer que Deus esqueça as nossas ofensas, os nossos atos infelizes, as nossas quedas, os nossos deslizes praticados todos os dias? Não teríamos nós maior necessidade de indulgência do que aqueles que às vezes erram na nossa frente? Não teríamos nós praticado erros ainda maiores? Não seríamos mais condenáveis aos olhos de Deus do que aquele que, aos nossos olhos, praticou uma falta? Então não temos o direito de julgar e sentenciar ninguém. Ser indulgente, então, meus amigos, requer profundo autoconhecimento. Somente essa análise íntima, essa empatia, esse colocar-se no lugar do outro vai nos permitir agir com consciência e buscar toda a força íntima para sermos de fato indulgentes. E todo o impulso da maledicência, todo o impulso da intriga, todo o impulso que às vezes nos faz coçar a garganta, nos faz desejar comentar o mal, as atitudes infelizes dos outros, tudo isso vai ser calado dentro de nós, porque nós precisamos estar atentos a nós mesmos. E se nos colocarmos no lugar do outro, vamos perguntar a nós mesmos: e se fosse comigo, como eu gostaria que fosse tratada essa situação? Mas em muitas situações ouvimos, pessoas dizerem: mas o que ele ou o que ela fez é imperdoável. Isso eu jamais perdoarei. Frases assim são ditas todos os dias em relação aos erros praticados pelos outros. Será que é mesmo imperdoável qualquer erro? Será que um erro mais grave não merece perdão? Será que aquele que caiu numa queda muito mais profunda não merece ainda mais a nossa misericórdia? Jesus ofereceu a mão a todos os caídos da terra. Não perguntou o que fizeram, não perguntou qual era o seu nome, não perguntou cadê aqueles que o julgavam. Apenas disse: levanta-te, vá e não peques mais. Convidou todos a se colocarem de pé. Estendeu a mão, o coração, o ombro, o abraço a todos os caídos, a todos os oprimidos, a todos os cegos, a todos aqueles que estavam em processo de queda, para que mais uma vez, se livrando do pecado,
seguisse em diante, porque Deus não quer a morte do pecador. Quer sim que ele se arrependa e viva. A indulgência, ela acalma, ela atrai, ela ergue, ao passo que o rigor, a exigência, desanima, afasta e irrita. Por isso, quando a pessoa já está em queda, ela já tem em si mesma a própria condenação. Precisamos estender-lhe a mão para que ela possa, aproveitando o recurso fraternal de que oferecemos, levantar-se, sem julgamentos, sem condenações. A indulgência, então, meus amigos, implica não em fechar a mente para a percepção dos erros alheios, o que seria negar ou até mesmo anular as capacidades de que fomos dotados, mas sim, apesar de vê-los, suavizar nossas críticas e censuras e, simultaneamente, destacar os aspectos positivos daqueles que os cometem. Ser indulgente, enfim, é tratar com menos severidade os erros alheios do que aqueles que nós praticamos. Façamos como Jesus, né? Busquemos auxiliar os nossos irmãos pela infinita misericórdia. E enquanto não conseguimos, na sua plenitude, exercê-la, busquemos o auxílio da indulgência, busquemos o auxílio do perdão, até que estejamos prontos para sermos plenamente misericordiosos. Jesus nos abençoe a todos, Jesus nos anime nessas lutas, nessa batalha interminável conosco mesmo. Recebam o meu abraço e até a próxima oportunidade.